Olá pessoal, estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E dando continuidade aos temas da comunidade do canal Frater, estou repleto de temas. Muito contente por isso, né? Que quanto mais temas a gente tem, significa que o assunto está fluindo, né? Agora, recentemente, no vídeo passado, eu postei, né, a torneio de poema que eu fiz lá no Facebook. Eu fiz a apuração do ganhador e já publiquei no canal Frater. Quem quiser fazer uma visitinha lá para ver. O prêmio foi um livro publicado por mim, né? E eu vou enviar pelo correio para o vencedor, né? Quando eu tiver outros torneios, eu vou procurar publicar aqui no canal, então eu peço para vocês ficarem sempre atentos, né? Para vocês também participar dos brindes que o canal Frater tem, tá? Bom, galera, hoje eu quero comentar sobre a questão das conexões não periféricas, né? Então eu já tinha comentado sobre as conexões periféricas, obviamente, e esse contexto, se tem a conexão periférica, a gente conclui ou deduz, né, que também existe o oposto, né? A gente acaba deduzindo, na verdade, que tem o oposto do periférico. Então, as conexões mais internas cerebrais vão ser o oposto que foi argumentado pelas conexões periféricas. Então, é muito interessante vocês assistirem ao vídeo das conexões periféricas, né? Para que vocês consigam sintonizar as informações, né? E vocês mesmos podem tirar as suas conclusões sobre a lógica, né, coletada aqui. Bom, então vou tirar o vídeo aqui de Tenerife, vou colocar uma imagem aí para vocês, uma imagem só para a gente ter uma noção, que às vezes as pessoas assim, quando eu falo, por exemplo, de conexões entre neurônios, às vezes quem nunca estudou dendritos, né, quem nunca estudou as conexões entre os neurônios, fica muitas vezes perdido, né? Então tem um esqueminha aqui, que é esse esquema, que eu gosto de utilizar explicando um sistema de poda, mas aqui, como eu não vou falar sobre poda, mas vou falar sobre conexão, vocês podem ter uma ideia da complexidade de conexões, né? Deixa eu só ver se eu consigo colocar o ponteiro do mouse para ficar mais fácil. Se eu não conseguir, aí tudo bem, mas se eu conseguir, arquivo de imagem, eu acho que eu não vou conseguir. Eu queria conseguir colocar a característica do ponteiro, mas eu acho que é só na captura de tela. Depois eu vejo essa configuração, mas eu vou apontar aqui para vocês. Olha só. Antes da poda, tá? Todos esses pontinhos, essas bolinhas, na verdade, azuisinhas, né, clara, vocês consideram como neurônio, né? Neurônio. Então essas setas que conectam as bolinhas, né? Você pode considerar como as conexões estabelecidas pelos neurônios, né? Então nós temos em cima um esquemazinho de cinco neurônios, né? Conectados a 4, que está conectados a 3, que está conectado a 2. Então a gente tem um esquema aqui de conexão, né? De conexão. Vamos colocar aqui que é uma conexão periférica para interna. Por que eu vou considerar periférica como sendo a maior quantidade de neurônios? Porque a primeira captação que a gente faz de informação do meio, ela é a captação mais direta.
tá? Então a gente faz um enorme número de captações, só que a primeira captação você pode ver que ela não tem coligação nenhuma. Então ela vai começar a coligar com os neurônios de baixo, tá? Então essa captação neuronal, ela começa a coligar com os de baixo a partir do momento que você vai efetuando raciocínios, né? Você capta, internaliza esse conhecimento e vai efetuando os seus raciocínios para poder tirar suas conclusões. Só que na medida em que você vai chegando a neurônios mais internos, né? Que em cima tem 5, embaixo tem 4, depois 3 bolinhas, depois 2. Você vai diminuindo a quantidade de neurônios utilizados, né? Por que se dá isso? Porque existe um processo natural, né, de desgaste que a gente consegue entender na natureza. Quando você vai se esforçando, à medida em que você vai se esforçando, né, você vai conseguindo menores resultados porque tem o fator desgaste, né? Então, na verdade, você tem uma grande captura aqui de informações e, na verdade, você vai internalizar elas para 4, né? Dos 5 neurônios que você captou e interagiu entre eles, você vai interagir com 4 neurônios, digamos, que vai interagir com 3, que vai interagir com 2. Percebam aqui que à medida que vai internalizando, né, vai passando do periférico para o neurônio interno, mais interno ao cérebro, vai diminuindo. Então, assim, a grande proeza aqui seria conseguir o maior número de neurônios internos dentro desse processo, porque os neurônios internos, entende-se, né, por lógica, que sempre são os mais protegidos e os mais difíceis de se desconectar. Então é muito mais fácil você receber uma poda, né, nos neurônios externos do que nos internos. Só que para atingir o neurônio interno, aí é que está. Hoje, através desse esquema que eu estou apresentando aqui, você pode entender o porquê que o professor ele tem que fazer um trabalho de interatividade muito bem aplicado, muito bem feito na sala de aula, tentando trazer a atenção dos alunos. Porque não basta os alunos, por exemplo, entrar em contato com o assunto, né, e estabelecer apenas ah, uma uma internalização ali de informações, né, uma captação de informações por esses 5, por exemplo, 5 neurônios periféricos. Porque ele vai precisar, depois dessa captação, né, assim que o professor ele propõe essa captação, o professor já na sequência ele propõe também, né, o ensinamento do exercício do raciocínio lógico, né? Então, assim que ele percebe essa captação, né, que já foi apresentado o esquema de captação, o professor vai fazer uma iniciática aqui da internalização do raciocínio lógico para automaticamente a, a informação ela sair do estado periférico para o estado interno, né? Então, quando a gente está no segundo termo aqui, mesmo que seja menor quantidade de neurônios, a gente já tem um entrelaçamento entre eles, né? O entrelaçamento. Então, esse entrelaçamento aqui entre os neurônios, né? Esse entrelaçamento demonstra que houve ali um trabalho muito bem feito, não só de captação, mas também de raciocínio lógico, né? E de raciocínio de aprendizagem. Então, aqui, esses entrelaçamentos, eles vão internalizando o máximo possível, até chegar no momento em que não ocorre mais, né, o entrelaçamento. Então, qual é a diferença das pessoas que acabam ficando mais inteligentes, né? É a quantidade de entrelaçamento que ela consegue internalizar, tá bom? Então, ela consegue internalizar aqui e chegar, mesmo que no menor número de neurônios possíveis, mas com o máximo aqui de entrelaçamento. Então, a gente tem aqui, por exemplo, dos 3 neurônios aqui, o penúltimo para os 2 últimos, a gente ainda tem um entrelaçamento de 3 para 2, né? Então, isso daqui demonstra que houve aqui um grande trabalho e esse trabalho foi tão bem executado que internalizou para 2 neurônios. Então, aqui esse conhecimento ele é um pouco mais difícil de ser esquecido, né? Esse conhecimento. Então, vamos aqui depois da poda, né?
qual que seria aqui o raciocínio depois da poda? As primeiras captações, né, dos primeiros 5 neurônios aqui, você pode perceber que não teve entrelaçamento nos 4 neurônios abaixo, né? Aqui a gente está explicando, exemplificando, e através de um esquema que foi coletado do Google, né? Esse esqueminha é um esqueminha simples. Só que aqui a pessoa que realizou o esquema, ela colocou, por exemplo, aqui um neurônio a menos, né? Na segunda fileira, que de 5 cai para 3. Isso significa perda neural, tá? Eu não vou falar sobre perda neural, tá? Eu vou falar sobre poda, que é na verdade a desconexão ou a não realização do entrelaçamento. Então vocês considerem de 5 para 4, de 4 para 3 e de 3 para 2 normalmente. Porque a perda neural ela acontece por outros fatores, né? A poda em si, ela pode envolver tanto a desconexão e a perda daquilo que você auriu, né? Daquilo que você percebeu e conseguiu conectar do meio, né? Absorver de conhecimento do primeiro contato, né? E, e essas informações elas vão precisar ser interligadas para a segunda fileira para você ter aí então um raciocínio básico em cima disso, né? O que acontece aqui, você pode ver que na primeira fileira dos 5 neurônios aqui, dessa primeira fileira, né? 5 bolinhas depois da poda, você não vê as setinhas nos neurônios abaixo. Então isso significa que já aqui nas primeiras bolinhas, a informação ela já se foi, tá? Já se perdeu ou não foi feita. Não foi feito um trabalho aqui de conexão dos 5 neurônios para os 4 de baixo, tá? Então, quando a gente fala de poda, nós não estamos falando que houve perda de neurônio aqui, mas a gente está falando que nós não conseguimos ou que por algum motivo essas informações que foram captadas do autista aqui nos 5 neurônios superiores, tá? Por algum motivo eles não passaram para os neurônios internos, tá? Só que a ciência, ela não pode pegar e dizer simplesmente que existe essa poda, né, neural, porque consequentemente no neurônio do não autista essas interrelações elas acontecem e como se fossem de maneira natural, tá? Porque na verdade no autista, como eu disse para vocês, naquele vídeo que eu coloquei para vocês sobre a advogada extraordinária, exemplificando para vocês se era verdade que ela tinha visões e tal, eu coloquei naquele próprio vídeo uma noção de poda e eu disse para vocês lá, né, que essas informações aqui da poda superior, né, elas acontecem no autista, né? Acontece esse elo, né? Porque depois que a gente faz uma análise, né, neuronal e exame neuronal no autista, em alguns casos acontece que está tudo beleza lá, né? Então o neurologista ele vai fazer um exame e ele não vai detectar aqui poda, não vai detectar dendrito desconecto, não vai detectar neurônio a menos, tá? Então ele vai detectar como se fosse na primeira imagem aqui. Então essa questão para a ciência fica obscura por quê? Essa questão para a ciência fica obscura porque o neurônio dele está tudo beleza, só que o comportamento não está igual ao comportamento do típico, né? Então é isso que eu estou propondo aqui no canal, né? O que que acontece? No autista acontece essa interrelação normalmente, tá? Só que a poda aqui, né, ela não aconteceu porque não houve perda de um neurônio aqui, ou porque simplesmente ah, não houve a conexão ou houve a poda da conexão em si, né? Pode ser, como a gente sempre abre para possibilidades, primeiramente antes de chegar a determinadas conclusões,
pode ser que esteja existindo esse elo aqui, que é o elo que se estabelece, só que esse elo ele está sendo mascarado, né? Por que, que o termo utilizado mais simples utilizado para entender seria o mascarado, né? Porque para não dizer um termo oculto como o que eu utilizei lá no vídeo, né? O termo obscuro, né? Que são técnicas que ficam obscuras do meio, justamente pelo fato, né? Do autista ele não aurir dessas técnicas da sociedade. Então, quais seriam as técnicas da sociedade, né? As técnicas da sociedade seria o professor chegar aqui antes da poda, né? E passar as informações para os primeiros 5 neurônios aqui, as 5 bolinhas, e depois ele já passar alguns exercícios simulados para que, ó, por consequência lógica, né, tanto o autista como o não autista, ele começa a fazer as ligações com os neurônios mais internos para chegar nos raciocínios mais elevados, né? Só que o autista, como ele não utiliza a ferramenta do professor, né, numa análise social, aqui esse esqueminha depois da poda iria representar como estaria os neurônios do autista, com muito menos interligações do que o neurônio do autista, do não autista, né? Então ele estaria com uma conexão, por exemplo, da última bolinha com a terceira, da primeira bolinha apenas com a última, ó. Não tem várias conexões, tá vendo? Só que, se assim fosse, na hora que você fizesse um exame neurológico, né? Na hora que você fizesse o exame neurológico, ai, me enrolei aqui para falar. Detectar, né? Detectaria-se, né? A gente conseguiria detectar. Só que isso não é detectado, tá? É detectado apenas que está tudo beleza ali, os neurônios estão saudáveis, tá? O cérebro está saudável, está acontecendo o raciocínio ali. Por isso que o diagnóstico ele não é dado imediatamente pelo neurologista, né? Ele precisa de outras características. Ele vai precisar de outros fatores que sustentam o fato de não existir essa essa conexão ou dessa conexão não está sendo aplicada socialmente, tá? Então, o esquema de poda aqui que a gente entende é um sistema assim, do jeito que está aqui à direita, tá? Só que existe esse tipo de poda, tá? Que é a poda física mesmo, efetivamente, né? Que realmente aqui teve a desconexão, tá? O neurônio aqui do autista desconectou dos 5 primeiros neurônios. Apenas passou-se a informação para 3 neurônios aqui e pouquíssimas delas, ó, uma pequena informação do segundo passou para o primeiro, do primeiro passou um pouquinho de conexão para o último ali da segunda fileira, tá? E depois apenas o segundo ou o terceiro da segunda fileira passou para 2 neurônios de baixo. E quando chegou no último aqui, na terceira fileira, a gente passou um para cada lado apenas. Quando na verdade na primeira, né, nós tivemos as informações de cada neurônio passando para todos os de baixo, né? Isso significa que a poda ela é como se fosse um efeito distrativo, né? Um efeito de distração. Por quê? Porque um neurônio aqui, ó, ele está passando informação somente para um neurônio de baixo. Então ele não está entrelaçando essa informação. Então, na verdade, está fazendo efeitos de memorização, só que efeitos de memorização defasados, né? Está tendo uma defasagem aqui. Porque para você depois conseguir recuperar sem o entrelaçamento completo, né? Você vai fazer uma recapitulação daquilo que você memorizou. Talvez se você for pelo caminho, por exemplo, se eu conseguisse colocar numeração, né? A última fileira aqui de 2 seria o neurônio 2 ali, né? Seria o neurônio 1 e o 2. O neurônio 2, você está fazendo uma recapitulação ali de uma coisa que você entendeu lá para o primeiro neurônio da poda. Aí você sobe aqui para o primeiro neurônio, aí depois você vai ter que subir ou para o meio, né, ou para o neurônio do meio da terceira fileira
ou para o primeiro, para depois chegar ali no quarto da primeira fileira, tá vendo? Mas de repente, esse neurônio aqui, o segundo, ele está querendo correlacionar uma coisa que está ali no primeiro. Tá vendo aqui na terceira fileira aqui, a gente tem um neurônio à esquerda, né? Do depois da poda. Esse neurônio da esquerda ele não está conectado ao último neurônio da segunda fileira, por exemplo, né? Então, às vezes ele quer correlacionar um assunto que ele captou lá, mas como não tem a conexão, ele não faz o entrelaçamento. Para ele fazer, em outras palavras, todo o caminho do raciocínio, todos os neurônios precisariam estar conectados com todos os neurônios. Dá para você entender? Mesmo que de cima para baixo haja uma decadência de 5 para 4 para 3 para 2, né? Só que na poda você não percebe isso. Na poda você tá verificando aqui que alguns neurônios não estão conectados com outros. Então não tem correlação de interligação entre neurônios, né? Então houve poda, e a poda que eu digo aqui é a poda dos entrelaçamentos, tá? Não é a poda da perda neural. Porque a perda neural a gente já vai considerando aqui como deficiência, de certa forma, uma deficiência intelectual. Por quê? Porque está perdendo o neurônio, né? Então você está tendo uma deficiência ali. O que você vai ter que fazer? Apesar de que nem assim ainda, mesmo fisicamente, nem assim é considerado a deficiência em si, porque a gente tem no nosso processo de desenvolvimento do nosso corpo a perda neural, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo ao longo do tempo neurônios, né? Mas mesmo assim, as informações de um neurônio vai passando para o outro e vai fazendo backups, né? Mas, dependendo da quantidade de perda neural, você tem uma lesão, né? Uma lesão mais invasiva, né? Como, por exemplo, se essa lesão for física, né? Então a gente já acopla ou acoplaria aí, ou interrelacionaria aí a deficiência intelectual à perda massiva de neurônios em si, seria uma evidência, né? Seria uma evidência mais massiva, tá? Mas isso assim teria que ser numa escala e numa pesquisa bem aprofundada, tá? Então, só para a gente entender, quanto mais interno for a correlação, a interligação aqui, mais o esquema de raciocínio ele fica elaborado. Então, quanto mais interno for o neurônio que recebe a informação, né, mais completo é esse raciocínio, mais completa a informação e a estrutura de desenvolvimento intelectual. Então, no esquema de poda, não existe esse entrelaçamento. Você pode ver, ó, entrelaçamento complexo. Os entrelaçamentos eles são muito singelos, né, e muito os neurônios, todos os neurônios não se conectam com todos os neurônios. Então o que vai acontecer, obviamente, aqui vai ser recapitulação de informação, né, defasada, né? Essa recapitulação ela não é feita instantaneamente e tem um processo de demora aqui, justamente pelo fato do caminho ser mais longo, né, a ser percorrido. Você vai ter aqui, por exemplo, um neurônio tendo que percorrer não só em menor escala, né, de neuronal, mas ele tendo que percorrer um caminho de repente maior. Por exemplo, o último neurônio da segunda fileira ele está conectado apenas ao primeiro da primeira fileira. E você pode ver que o caminho dele é distante, né? Então, se ele tivesse, por exemplo, conectado ao último da primeira fileira, ele conseguiria num salto aqui de, de caminho mais curto, né? De atalho, ele poderia fazer pequenos saltos rapidamente e chegar lá mais rápido, digamos, né? Ou esse caminho poderia ser o mais longo e o caminho mais curto seria o da primeira fileira, que seria só um exemplo, né? Então, na verdade, todas essas informações aqui, elas são repassadas na poda, né?
de, de desconexões, e depois eu vou passar mais um vídeo para vocês exemplificando o caso do autista que tem todas essas conexões aqui antes da poda, né? E do porquê que a gente enxerga o esquema como se fosse um esquema depois da poda, tá? O porquê que a gente enxerga o esquema como se fosse o esquema, né? Sem conexões elaboradas, né? Quando na verdade as conexões dele estão todas elaboradas e nos exames eles são feitos os exames normalmente e os resultados eles dão que está tudo ok. Beleza? Então peço para vocês continuarem acompanhando no canal, que eu vou passar para vocês o próximo vídeo depois, dentro em pouco, né? Explicando essa etapa 2 aí das conexões mais internas, ok? Espero que vocês tenham gostado e peço para vocês continuarem assistindo o canal, continuarem dando seus joinhas, se inscrevendo e compartilhando. E, se possível, efetuando doações para o Pix que vai aparecer aí na telinha de vocês, ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero vocês então na próxima gravação.